Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar do Putin, do Bolsonaro, do Biden, tudo mais. Olha só um pouco de contexto. O Vladimir Putin fez ontem um discurso que aí sim você pode dizer histórico, porque isso estará nos livros de história. Eu tô cansado, muita gente tá falando no Twitter, eu estou cansado de viver num momento histórico. Eu também tô, né? Como eu tô cansado, eu adorava como a vida era em 2012, em 2013, tínhamos um bom governo no Brasil, as coisas estavam caminhando, estávamos nos tornando a quinta maior economia do mundo, não tinha momento histórico, o histórico era um momento histórico bom, mas não tinha assim, está sendo feita história hoje. Agora não, agora é uma história ruim que está sendo feita. Por quê? Vladimir Putin fez um discurso, eu li o discurso inteiro do Vladimir Putin, não li em russo, eu li o discurso dele em inglês, mas ele, no discurso dele, ele falou de toda a história da Ucrânia, do comecinho até os dias de hoje. Aí, o ponto principal que o Putin disse no discurso foi, ele fez críticas ao Lenin, estou falando do Lenin, da Revolução Russa, ele fez críticas ao Lenin, ele disse que o Lenin, ele deu um território para a Ucrânia, ali ele tirou um território da Polônia, eu já fui lá, é Lviv, que hoje é onde está o presidente da Ucrânia, aquilo era parte da Polônia, ele roubou aquele território da Polônia e fez ali virar a Ucrânia, mas que a Ucrânia de fato jamais existiu porque o povo ucraniano era russo, e aí eles se tornaram ucranianos por conta do Lenin, e aí em compensação deram para a Polônia não foi parte da União Soviética, a Polônia era um país, sempre se chamou Polônia, e era um país que era explorado pela União Soviética, era como se fosse uma colônia que só servia para exploração, e aí deram para a Polônia um pedacinho da Alemanha, que na época era a Alemanha Oriental. Tá bom, é inclusive a cidade que eu morei, que hoje chama Breslávia, era a Alemanha. Tá, Putin falou disso tudo, aí ele falou, depois que acabou a União Soviética, tinha uma dívida bilionária que a União Soviética tinha que pagar, e a Rússia disse, pagaremos nós a dívida, para que os novos estados que foram criados, Ucrânia, Geórgia e alguns outros, fiquem sem dívidas. Fiquem no zero aí, nós pagaremos a dívida e em compensação, esses estados têm alguns compromissos com a Rússia. Diz Putin que a Ucrânia nunca cumpriu nenhum dos compromissos com a Rússia, nunca. Na hora de pegar o que era deles, eles pegavam, na hora de pagar alguma coisa ou de cumprir os compromissos, a Ucrânia nunca cumpriu. E que a Ucrânia foi cada vez mais se tornando um fantoche dos Estados Unidos e que o único destino da Ucrânia deveria ser se aliar à Rússia, porque a Ucrânia de fato deveria ser Rússia desde o começo. Ele falou isso logo, algumas horas depois de ele assinar um decreto, depois do parlamento russo aprovar o reconhecimento dos estados de Donetsk e de Lugansk. Ou seja, são dois lugares separatistas lá na Ucrânia que querem se separar da Ucrânia. A população lá se considera russa. Aí não tem o que falar, a população lá se considera russa. Eles declararam independência. A Rússia disse que considera esses estados independentes e que vai mandar tropas para que esses estados possam ser tornados independentes. Os Estados Unidos e a Ucrânia dizem que eles não podem se tornar independentes e que vão mandar tropas porque isso é uma invasão da Rússia no território ucraniano. Aí, vamos lembrar, isso tudo só chegou nesse ponto, por quê? Porque os Estados Unidos e a OTAN, que é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, lembre-se do mapa mundial, quando você falar OTAN, só pense, O de organização, T, tratado, AN, Atlântico Norte. Lembra do mapa? Oceano Atlântico é onde? É o oceano que a gente tem aqui no Brasil. Mas lá no norte, tem lá Estados Unidos, Canadá e países da Europa, são países que estão ali perto do Oceano Atlântico. Esses são os países da OTAN. Esses países estão, a OTAN está cada vez mais chegando perto da Rússia no mapa. A OTAN está chegando e eles abriram as portas para a Ucrânia. Se você pensar no nome OTAN, Atlântico Norte, a Ucrânia não fica no Oceano Atlântico, mas como a OTAN é uma organização mais militar do que qualquer outra coisa, para eles militarmente era bom ter a Ucrânia, que eles podem colocar mísseis na fronteira com a Rússia. É como deixar uma arma na cabeça dos russos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ó, tem uma arma aqui na sua cabeça que a gente pode colocar mísseis nucleares aqui, sem vocês saberem, e a gente pode, em 2 minutos assim, apertar um botão e destruir toda a Rússia. É isso. A Rússia falou, não queremos. Para sanar isso, a Rússia reconheceu os separatistas lá e começou a enviar tanques. Aí começou, de fato, a guerra. Ali começou a guerra quando Putin fez esse discurso. Em parte do discurso do Putin, uma parte bem forte do discurso dele, ele disse o seguinte, olha, teve um golpe de Estado na Ucrânia em 2014, isso realmente teve, um golpe que foi financiado pelos Estados Unidos. Ali eles começaram a descomunização da Ucrânia, derrubaram a estátua do Lenin, derrubaram estátuas lá dos líderes do Partido Comunista, tudo mais. Aí o Putin falou, vocês querem descomunização? Vamos descomunizar. Agora vocês vão ver o que é descomunização. Ou seja,
vamos agora fazer a Ucrânia voltar a ser como era antes da União Soviética. Como era antes da União Soviética? A Ucrânia era parte da Rússia. É isso que o Putin quis dizer. Vamos pegar ali aquele pedaço que quer se separar e deixou em aberto a possibilidade de invadir tudo, de pegar tudo para ele. O presidente da Ucrânia pediu armas, aí a União Europeia está enviando armas, o Boris Johnson anunciou sanções e tudo mais, só que o Putin já sabia dessas sanções. Então, você acha que ele foi pego de surpresa? Nossa, estão me dando sanções, estão impondo sanções a mim. Ele já sabia disso. Essas sanções não significam nada para a Rússia. A Europa depende hoje do gás russo, a indústria europeia depende do gás russo. Tanto depende que, toda vez que você se sentir burro, lembre-se disso. O governo da Alemanha gastou 11 bilhões de euros para fazer um gasoduto que levaria gás direto da Rússia para a Alemanha. Esse gasoduto passa pela Ucrânia. 11 bilhões de euros gastos pela Alemanha. Aí ontem à noite, o novo primeiro-ministro da Alemanha disse, olha, esse gasoduto, já está pronto o gasoduto, só falta uma certificação, ou seja, só falta a parte burocrática para começar a funcionar. O gasoduto não vai funcionar, não vai mais funcionar. Nós estamos aqui como sanção à Rússia, nós não faremos o gasoduto funcionar. Quem gastou 11 bilhões de euros foi a Alemanha, não foi a Rússia. Quem precisa do gasoduto porque o preço do gás diminui em quase 30% é a Alemanha, não é a Rússia. A Rússia está vendendo gás. Se a Alemanha parar de comprar gás da Rússia, sabe o que a Alemanha vai ter que fazer? Vai ter que comprar dos Estados Unidos, pelo dobro do preço. Para os Estados Unidos venderem pelo mesmo preço que vende a Rússia, eles vão ter que subfaturar, ou seja, vão ter que ter prejuízo na venda. Prejuízo para os Estados Unidos e para a Alemanha. A Rússia pode simplesmente começar a vender para a China, porque a China tem um mercado que pode comprar esse gás todo que a Europa compra e ainda sobra, pode comprar ainda mais. Quer dizer, a Rússia já sabe das sanções. Aí você fala, nossa, Thiago, e agora? Agora o que acontece é o seguinte, os próximos passos desse xadrez. Está todo mundo movendo as pecinhas e o Putin já está cinco jogadas lá na frente. Quem tá 5 jogadas lá atrás é o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi para a Rússia. Ele fez um discurso que eu falei e eu vou falar, eu não vou me surpreender se depois me disserem que alguém na Rússia escreveu o discurso do Bolsonaro. Porque foi um discurso com meias palavras em que ele se colocou ao lado da Rússia. Só que para você se colocar ao lado de alguém numa guerra, veja bem, não estou nem falando da guerra, das bombas, dos tanques, o que vai acontecer na Ucrânia, da possível destruição de lá, não, e da possível destruição na resto da Europa. Estou falando da guerra de sanções. Quando o Bolsonaro se põe ao lado da Rússia, o próximo passo é o seguinte, os Estados Unidos e a União Europeia, que eles pressionaram a Rússia a fazer isso, e a Rússia adorou a oportunidade. Eles pressionaram porque eles queriam a guerra, eu falei aqui ontem, eles querem mudar a ordem econômica mundial para que os Estados Unidos possam se manter como o país mais poderoso do mundo. Está dando completamente errado para eles. O Putin aproveitou a oportunidade para fazer o que está fazendo. O Bolsonaro se coloca ao lado da Rússia, esse pessoal vai falar assim, ó, agora os países que a gente não sabe de qual lado estão, e aí eu vou te falar os primeiros da lista, Brasil, Argentina e alguns da América Central. Esses países vão ter que escolher, ou estão do nosso lado ou estão do lado inimigo. Assim como durante a Guerra Fria, quando existia a União Soviética e os Estados Unidos, todo mundo tinha que ter um lado. Ou você está do lado americano, e aí você também tem sanções ali à União Soviética para com acordos com eles, ou você é um comunista, e lembra como que eram 30, 40 anos atrás, comunista era a pior coisa do mundo, comunistas comem criancinhas no jantar, tudo mais, era isso. Então, ou você está do lado que para o Ocidente, Estados Unidos e toda a grande mídia considera o pior lado possível, e você vai sofrer sanções, e você vai ser tratado como eles são tratados, porém sem ter a força que eles têm, ou você fica do lado norte-americano, e aí você vai ter que parar o comércio com esses países. O Brasil tem condição alguma de parar o comércio com a China? Eu te pergunto. Não. Ó, gente, o nosso carro de som em Valinhos denunciando o Bolsonaro. Valinhos em São Paulo. Se você tá